Paz do Senhor, igreja. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Eu não sei qual momento que você está assistindo esse vídeo. E o nosso objetivo, o nosso propósito hoje é poder celebrar o corpo e o sangue de Jesus. Uma ocasião um tanto que diferente. Nós só estamos fazendo dessa maneira nesse mês por conta do decreto que proíbe a distribuição de qualquer item dentro da igreja, seja alimento, seja um item, e infelizmente a ceia entra nesse contexto, mas isso não vai nos impedir da gente poder celebrar a ceia do Senhor. Então, nesse instante, o que nós precisamos é ter um espírito que esteja alinhado, e eu espero que você, ao receber esse vídeo, possa ir preparar para que você possa estar participando do corpo e do sangue de Jesus. Não precisa de muita coisa, precisa apenas estar alinhado, disposto a ouvir aquilo que Deus tem para falar para você nesse instante. Precisamos da palavra de Deus, precisamos de um suco de uva e de um pedacinho de pão. Seja pão qual for, seja um pão francês, uma bisnaguinha, outro qualquer pão. Seja um suco, seja concentrado, seja de latinha, seja um tangue que você comprou. Mas o importante é apenas que a gente venha relembrar a morte que nos trouxe vida, que é Jesus. Eu estou aqui hoje, mas com o meu coração bem apertado, porque o momento da ceia é um momento de comunhão. E eu queria estar com você hoje. Meu irmão, minha irmã, eu queria estar com você ceando. Alguns dos irmãos já faz um tempo que eu não os vejo, por conta dessas enfermidades, por conta de tudo que tem acontecido. E eu espero que nesse instante nós tenhamos a oportunidade de poder celebrar o corpo e o sangue de Jesus. Amém? Eu quero ler com vocês uma palavra que fica no Evangelho de Lucas, no capítulo 21. Aleluia. Capítulo 22, queridos. A partir do versículo 7, a palavra do Senhor diz assim: Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água, segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família, o mestre, que diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei os preparativos. Indo eles, acharam como lhes havia sido dito e prepararam a Páscoa. Versículo 14. E chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, porque eu vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: Tomai e repartiu entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: Os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores.
Mas não serei vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Eu quero fazer uma oração, que nós vamos consagrar este momento. Nós vamos pedir ao Senhor para que, nesse instante, independente se você esteja sozinho, esteja acompanhado, esteja em família, eu quero crer que Jesus está com você. Eu quero crer que Jesus está com você. E eu quero orar para que Deus venha adentrar na sua casa. E essa ocasião da ceia do Senhor venha devolver a alegria da celebração para dentro da tua casa. Pai, eu quero te render graças por este momento. Que o Senhor nos preparou esta oportunidade e essa estratégia para que possamos, Senhor, celebrar o seu corpo e o teu sangue. No nome de Jesus, Senhor, eu peço para que o Senhor venha estar com cada um dos seus filhos e filhas nesse instante. Que está aí, papai, nesta refeição que parece humilde, um pedacinho de pão e um pouquinho de suco. Mas nesse instante é um banquete espiritual que está à frente dele, papai. Se ele ou ela, Senhor, estava enfraquecido, estava abatido, estava cabisbaixo, estava entristecido, estava frustrado. A ocasião da ceia é para que justamente possamos receber de Ti o fortalecimento, a restauração, o alinhamento, Senhor, que precisamos para permanecer, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo. No nome de Jesus, papai, que é o momento, Senhor, que nós ingerirmos esse pão e bebermos este cálice, possamos ser alimentados, que o seu filho, que a sua filha agora seja alimentado, papai. No nome do Senhor Jesus, que essas palavras venham encher o coração deles, Deus. E pedir, Senhor, no nome de Jesus, para que o Senhor venha permanecer. Assim, Senhor, nós te clamamos, assim nós te pedimos, Deus, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu li a ocasião da última Páscoa, e eu li o texto anterior, porque o texto anterior fala a respeito da preparação. Há uma importância grande de nós participarmos do corpo e do sangue de Jesus. E o interessante é que o Senhor, ele, como era algo específico a se fazer, não era simplesmente uma refeição. Ele mandou com que os seus discípulos fizessem algo específico, fossem e preparar, fossem e ir à frente. Isso fala, queridos, que nós precisamos ter um ambiente para que a gente possa cear. E quando eu digo cear, não simplesmente pegar o pão e beber o cálice, mas cear, de ter esta comunhão. O nosso espírito precisa estar preparado, algo precisa estar preparado dentro de nós para que a gente possa receber o Cordeiro dentro de nós. O mundo vai tentar te roubar, o mundo vai tentar mudar, o mundo vai tentar te convencer que isso é simplesmente algo inútil. O mundo vai tentar dizer para nós que este ato ao qual nós estamos celebrando nesse instante parece uma loucura. Alguém pegando um pedacinho de pão, alguém pegando um pouquinho de suco e ingerindo. E alguém diz, mas para que serve isso? Nem a fome vai matar. Mas eu digo que espiritualmente, querido, Deus ele gosta de usar coisas que aos olhos humanos não têm valor algum. Como eu sempre digo nas ministrações, este pedacinho de pão aqui, querido, isso aqui não alimenta nem um pintinho durante o dia todo. Isso não alimenta um animalzinho pequeno, não alimenta nem um gato. Isso não alimenta, mas isso pelos olhos carnais. Mas espiritualmente aqui tem todas as propriedades necessárias para que nós possamos ser fortalecidos. Espiritualmente isso tem uma sustentação, algo para te fazer andar sobre as águas. Não apenas andar sobre o solo, mas andar sobre águas.
Esse pedacinho de pão te traz vitamina. Esse pedacinho de pão te traz para você o fortalecimento de alguém que estava anêmico espiritualmente, de alguém a qual o inimigo, muitas vezes você não percebeu que o inimigo tentou te afastar do corpo e do sangue de Jesus, porque é o prazer dele é te ver enfraquecido, porque o prazer dele é ver você cabisbaixo, porque o prazer dele é ver você anêmico na fé. Um pouquinho de suco como esse, aos olhos humanos, não pode refrescar ninguém, mas nos olhos espirituais isso representa o sangue de Jesus, e é o sangue de Jesus que traz propriedades para nós, propriedades curativas, propriedades restauradoras, propriedades a qual nos lembra da aliança, do novo pacto, do Novo Testamento. E quantas vezes eu já falei aqui a respeito do testamento, que é aquele documento a qual alguém com posses, ele escreve ainda em vida quais serão as pessoas que serão beneficiárias de todos os seus bens. E a palavra do Senhor vai dizer que este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. E sendo o Novo Testamento, esse Novo Testamento é para os filhos de Deus. E para você que já aceitou a Jesus, para você que já se batizou, a palavra do Senhor vai dizer em João 1,12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você é filho, você é filha. Não deixe o inimigo te convencer do contrário, mas você precisa acreditar que isto, a qual nós vamos fazer daqui a pouco, que eu sei que você preparou isso, você só está ouvindo. Eu vou ouvir por curiosidade, mas eu não vou participar. Não, querido. Não se dê como um imerecedor. Não se dê como alguém a qual o inimigo conseguiu jogar uma seta no seu pensamento dizendo: você não merece, você é pecador. Então responda a si mesmo. Será que você não é filho? Será que você não é filha? Sim, pastor, mas eu não mereço participar. Não, querido, não é por merecimento. Isso não é um troféu, isso não é um prêmio, isso não é um presente, isso é uma necessidade de cada um dos filhos de Deus que reconhecem. Cada um tem uma área na sua vida a qual precisa melhorar. Cada um tem uma área na sua vida que precisa aperfeiçoar. Cada um tem uma área na sua vida que precisa renunciar. E tomar o cálice e comer do pão, justamente é isso, é nos fortalecer para que a gente possa tomar atitudes que nos ajudem a agradar a Deus, atitudes que fortaleçam. O inimigo vai fazer você acreditar, querido, que isso não é nada. O inimigo quer fazer você acreditar que essa vida é só isso mesmo, que é só trabalhar, que é só correr atrás do ganha-pão, que é só sentar, que é só deitar, que é só assistir alguma coisa, que é jogar alguma coisa no seu videogame. Não, tudo isso não é pecado, mas entenda uma coisa: existe um tempo a qual o Senhor quer que você reserve, que seja específico para Ele. Nós queremos que Deus seja prioridade, que nós sejamos prioridade para Deus, mas muitas vezes nós não colocamos Ele como prioridade. Eu sempre digo, não é pecado, querido, não é pecado nós tirarmos um momento de lazer, não é pecado eu deitar e assistir uma série, não é pecado eu pegar um videogame e jogar, mas o pecado muitas vezes se dá quando nós abandonamos aquilo que realmente importa, aquilo que realmente fortalece, aquilo que realmente nos direciona, aquilo que realmente nos abastece, aquilo que realmente nos ensina, e a gente trocar a palavra de Deus, e trocar um momento de oração, e trocar um momento de comunhão por coisas fúteis, por coisas que vão passar, por coisas que, como eu disse, não são pecados. Eu tenho um exemplo de que tudo é como se fosse alimentação. Tudo. Por que eu tenho isso? O Senhor, desde Gênesis e Apocalipse, fala a respeito de refeição. Tanto é que estamos aqui participando do corpo e do sangue, porque é alimento, porque é comida, porque é bebida. Interessante que cada um dos nossos atos é como uma alimentação. Orar é se alimentar. Jejuar, por mais que carnalmente você não se alimente, é se alimentar espiritualmente. E a gente acha que, porque eu não vou orar, eu não vou jejuar, eu não vou à igreja, então simplesmente eu não vou estar fazendo nada de errado. Não. Nós somos feitos para nos alimentar espiritualmente. E se você não se alimentar das disciplinas espirituais, o inimigo vai te oferecer muitas coisas para que você possa se alimentar. Queridos, e eu não estou falando
de pornografia, não estou falando de violência. E se você ainda tem esse hábito, querido, em nome de Jesus, você precisa ser liberto no nome de Jesus. Já que eu toquei no assunto, e então eu quero aproveitar esse momento de ceia, e ceia precisa ser um momento de conserto também. Sabe, alguém veio dizer para mim esses dias, pastor, tem alguém que é transexual na nossa igreja, o que o senhor acha disso? Eu falei, eu não acho nada. Eu acho que simplesmente se a pessoa quer acatar o evangelho, quer pegar aquilo para ela, glória a Deus. Mas ela não vai para o inferno e tudo. Eu falei assim, existem tantas outras coisas que podem levar para o inferno. E o Espírito Santo naquele dia me trouxe algo assim muito espontâneo na mente. Falei assim, eu vou te dar um exemplo. Falei assim, uma pessoa que se masturba, um homem que se masturba, um ato pecaminoso desse, muitas vezes já pegaram isso como comum. O cara que faz isso, ele prende na sua mente alguém a qual Cristo já libertou na cruz do Calvário. E eu falei isso para aquela pessoa. Ele arregalou os olhos e eu percebi que alguma coisa tinha que ser consertada. Então, querido, cada um cuide da sua fé. Importante sim que nós possamos pregar o Evangelho e pregar a verdade, mas convencimento, esse poder é apenas do Espírito Santo. Então cada um de nós tem uma área a qual Deus quer tratar em você. Pode ser o seu temperamento, pode ser os seus pensamentos, pode ser suas atitudes, pode ser o seu casamento, pode ser coisas que você precisa parar de fazer, fofoca, roubo, intriga, contenda, uma língua mentirosa, uma língua que destila veneno, tantas coisas que nós podemos melhorar, não é mesmo? Mas uma coisa é certa, cada um de nós tem uma área a qual precisa melhorar. Queridos, o meu celular está meio estranho, eu só vou verificar se está gravando certinho. A gente já continua aqui. Glória a Deus, está tudo ok. Então cada um de nós temos por obrigação atentar para nós mesmos. Sabe que Jesus aqui nesse ambiente, no momento que ele está ceando, ele diz assim, aquele que me trai está aqui. E os discípulos começam a se perguntar, por acaso sou eu? Por acaso sou eu? Por acaso sou eu? Eu aprendo muito com eles nesse instante. Porque nos dias que a gente está vivendo, se a gente diz alguma coisa aconteceu de errado, a gente já vai dizendo, eu acho que é fulano, eu acho que é Beltrano, eu acho que é isso e aquilo outro. E a gente precisa entender e a gente precisa perceber que muitas vezes a atitude que não precisa só de ser de traição, mas simplesmente uma negligência. O que é negligência? É deixar de fazer aquilo que ele já tinha mandado. Nesses dias muitas pessoas estão sendo tentadas a negligenciar o evangelho a qual Deus deu por responsabilidade. Porque Deus sabe minha situação, porque eu estou assim, que está aquilo outro. Queridos, os ímpios serão julgados por aquilo que eles fizeram de errado. Mas aqueles que aceitaram a Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, eles serão julgados pelas suas obras, ou seja, por aqueles que eles fizeram. Aceitar a Cristo é um passo. Orar e pedir a Deus direcionamento daquilo que nós precisamos fazer daqui por diante é um outro passo. E a palavra do Senhor vai dizer lá em Tiago que aquele que sabe praticar o bem, aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse é pecador também. Então negligenciar é um grande pecado nesses dias, de algo que eu poderia ter feito e não fiz, de algo que eu poderia ter executado e não executei, de um jejum que eu poderia ter feito e não fiz, de uma oração que eu deveria ter orado e não orei, de alguém que eu deveria evangelizar, mas não evangelizei, mas outra pessoa faz, não. Eu sempre cito a parábola dos talentos. E a parábola dos talentos vai dizer que um deu 5, outro deu 2, outro deu 1. O que deu 5 granjeou, mais 5 ganhou 10. O que ganhou 2 granjeou, mais 2 e teve 4. Só que o que tinha 1 decidiu enterrar, julgando que era pouco aquilo que Deus tinha dado para ele. Não, querido. Olhe para você e veja que Deus confiou algo para você. Mesmo que seja pouco. Mesmo que na sua história e no objetivo da sua vida, no propósito da sua vida, seja ganhar uma alma, vá atrás dessa alma, granjeie essa alma. Participar do corpo e do sangue do Senhor
é trazer para nós a lembrança, é trazer para nossa memória tudo aquilo que Deus confiou a você, que você um dia fizesse. A obra não está limitada apenas à igreja no sentido templo, porque a igreja no sentido templo nesses dias está sofrendo bastante pela limitação do tempo, pela limitação do espaço, pela limitação dessa enfermidade. Ou seja, a obra não vai ser feita porque no templo já não pode ser feito como antes. Será que nesse tempo, talvez você que não está vindo à igreja, e a obra você está fazendo? Ou você achava que ir à igreja era o propósito que Deus tinha para a sua vida? Faz parte? Faz parte, mas igreja é lugar de aprendizado. Igreja é um lugar em que você vai adquirir conhecimento. Igreja onde você vai estar lá em comunhão, ali convivendo com os irmãos. Porém, eu entendo que a igreja é como se fosse uma escola, uma faculdade. Quando você faz a faculdade, querido, você não ganha um tostão ali, muito pelo contrário, você investe, você entrega a faculdade. Assim é na igreja. Aqui é para investir. Pastor, então onde que eu vou ganhar? É lá fora. É lá fora, seja espiritualmente ou seja materialmente. Aqui é apenas o ambiente que você vai aprender. Agora, aquilo que você aprendeu precisa ser colocado em prática lá fora. E quanto mais você coloca em prática, e colocar em prática com excelência, eu tenho certeza que virá os frutos. Assim como um bom profissional em qualquer área, querido, se ele for um bom profissional, se ele fazer com excelência, haverá um diferencial, as pessoas o procurarão, e não apenas o procurarão, ele vai também procurar fazer o seu melhor. Assim também são a vida dos filhos de Deus. Precisamos entender que este lugar é um lugar de adquirir conhecimento, de adquirir aprendizado, mas o lugar de se ganhar almas é lá fora, o lugar de granjear é lá fora. Então não negligencie, não se esqueça, não deixe amornar o amor no seu coração. Esses dias está falando muito para nós a respeito da falta de amor. Esse impedimento de nós abraçarmos, de nós beijarmos, de nós conversarmos. Isso está sendo um anúncio de que o amor se esfriaria. Porque a proximidade nos faz amar, porque a proximidade nos faz entender o outro, e se a nossa proximidade for mexida, automaticamente esse amor também vai ser esfriado. Então entenda que nós estamos vivendo os últimos dias e a igreja precisa se alinhar, e a igreja desalinhada, ela vai padecer. Os filhos de Deus que estiverem dormindo vão padecer. Na parábola das 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 loucas. Eu entendo que nesses dias, queridos, Jesus está voltando, e eu estou falando com autoridade no meu espírito. Jesus está voltando. Guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa. Conseguiu um emprego, orou, glórias a Deus, mas permaneça na presença de Deus. Conseguiu seu relacionamento, glória a Deus, mas permaneça na presença de Deus. Não está conseguindo vir na igreja, mas permaneça na presença de Deus. Pastores podem ser enganados, homens podem ser enganados, mas o Espírito Santo a ninguém engana. Então se alinhe com o Senhor, esteja com o Senhor, faça aquilo que Ele lhe mandou fazer. Jesus, Ele sabia que o traidor estava à mesa, mas isso não o impediu de permanecer o seu propósito. Não coloque desculpas dizendo que está difícil demais, estou sendo perseguido. Fui tentado muito nesses dias por conta disso. Mas o Espírito falou para mim, é necessário muitas vezes que algumas coisas aconteçam para eu cumprir verdadeiramente o meu propósito. Foi assim na vida de José. Foi assim na vida de Abraão. Foi assim na vida de Jacó. Foi assim na vida de Noé. E por que a gente seria diferente? Por que nós não iríamos passar por provas e aflições? É isso, querido. É isso. Eu quero consagrar este pão e esse cálice. E eu quero que você pegue o seu pão e o seu cálice também juntamente comigo. Deixa eu só dar mais uma observada aqui, ver se está gravando. Aleluia, que é assim mesmo, gente. Mas tem uma aparelhagem meio amador que não dá pra saber se está funcionando, mas tá. Nós vamos consagrar
Eu quero orar com você nesse instante. Eu poderia prolongar minhas palavras aqui, mas eu creio que deve ter tocado em algum coração já. Já está sendo proveitoso esse momento. Eu não quero passar dos 30 minutos essa ministração. Então eu quero consagrar aqui este pão e este suco, no nome de Jesus. Pai, eu apresento diante de Ti, Senhor, este pedaço de pão e este pouquinho de suco. Nesse instante, papai, isso que seus filhos estão segurando agora, materialmente são coisas pequenas, aos olhos de alguns insignificantes para matar a fome e a sede de alguém, mas espiritualmente é o que vai fortalecer, é o que vai direcionar. No nome de Jesus, eu peço, Senhor, para que o Senhor venha estar nesse instante, para que não seja apenas um pão, para que não seja apenas um suco, mas que verdadeiramente seja o seu corpo e que verdadeiramente seja o seu sangue que entra nas nossas veias. No nome de Jesus, Senhor, eu te clamo para que o Teu Espírito Santo, Senhor, nesse instante, venha, papai, trazer sobre nós verdadeiramente o entendimento da importância do que nós estamos fazendo nesse instante. Assim eu te clamo, eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra do Senhor vai dizer na carta do apóstolo Paulo, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 23 diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Pegue o seu pão na mão. Lembre-se que Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ou seja, não é um pão qualquer, mas ao comermos este pão, ao participarmos desse instante, nós vamos nos lembrar que é este pão que traz verdadeira vida dentro de nós. Não se esqueça, querido, nós precisamos nos alimentar daquilo que realmente importa. Isso aqui é para a gente nos lembrar que nós somos seres espirituais. Que um dia, se o arrebatamento não chegar, um dia o destino da nossa carne, do nosso corpo, é ser jogado dentro de uma cova. Ou seja, tudo isso é transitório, tudo isso é passageiro. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Atentai para as coisas que não se vê, porque as que se vê são passageiras, as que se não vêem são eternas. Isso é tratado espiritual, o que verdadeiramente importa, porque ao amanhã ninguém pode ter certeza. Só que a certeza nossa é no Espírito. O Senhor nos deu o capacete da salvação, de acreditar que viver no Espírito vale a pena. Semelhantemente, o Senhor, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é partido por vós. Pode comer em memória dele. Sim, Deus. Primeira Coríntios 11, 25 diz: semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento, da nova aliança, do novo pacto, do novo concerto. Tantas palavras para definir apenas uma coisa: você foi comprado pelo sangue de Jesus e você faz parte do testamento. Este é o sangue do Pai, que vai trazer vida e vida em abundância dentro de você. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pode participar em nome de Jesus.
quero orar com você, eu quero orar pela sua vida. Pai, nós te damos graças, Senhor, por esse instante. Te dou graças, Senhor, por esta vida que nesse instante está participando do teu corpo e do teu sangue. Peço a Ti que nesse instante ele e ela possa estar sendo revestido, revestida. Toca, Senhor, nessa vida com alinhamento, com avivamento. Não deixe o inimigo soprar, Pai, as coisas passageiras. Não deixe o inimigo fazer a gente acreditar que essas coisas passageiras são eternas. Não. Mas nós queremos ser fortalecidos no Espírito, pois é o Espírito quem vai prevalecer. Que possamos permanecer em Ti, que possamos permanecer no Senhor e que nada e nem ninguém, Senhor, venha impedir os Seus grandes planos sobre nós. Mesmo que Judas esteja à mesa, que Judas não possa ser um empecilho para nós irmos até a cruz. Mas a cruz foi uma parte do propósito. Ao terceiro dia o Senhor ressuscitou. E assim eu profetizo na vida, Senhor, desta mulher e deste homem de Deus, que nesse instante está tomando, Senhor, o teu cálice, que está comendo o seu corpo. E assim como houve ressurreição ao terceiro dia, eu profetizo que haja ressurreição sobre essa vida. Se levante para a honra e a glória do Senhor. Pai, eu clamo a Ti, Senhor, para que essas famílias venham ser alcançadas pela Tua graça, pelo Teu poder, pelo Teu mover e pela Tua unção. Eu quero clamar a Ti para que haja saúde, proteção, provisão e direção. Pedir para que o Senhor não venha deixar faltar nada, pedir para que o Senhor venha dar os livramentos, pedir para que o Senhor venha fazer prosperar o pão de cada dia na vida deles. Que o inimigo não tenha o poder de encostar neles, mas que os seus anjos venham dar ordens para que venha protegê-los e ministrar, Senhor, suas maiores bênçãos. Assim eu quero te clamar e eu quero te agradecer por esse instante, Pai. Sintam-se renovados, sintam-se abastecidos, sintam-se amados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.